Graça e paz, melhor dia, igreja esparramada, igreja do Senhor. Amo todos vocês de coração. Já quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no canal. Muitíssimo obrigado, né? Eu agradeço demais. Agradeço do fundo do meu coração. Receba meu abraço, amém, abençoado. Sou sua irmã em Cristo, me chamo Mônica, amém? Este canal eu criei para falar, né, do que a graça vem me revelando aos poucos, né? Vou aprendendo aos poucos, crescendo na graça e no conhecimento, né? Um com os outros, né? E meu coração arde, né? Deseja de eu falar da graça, né? O pouco que eu sei, né? Eu quero falar, eu quero expor, né? Eu quero expor essa paz que eu sinto dentro de mim hoje, né? Que o próprio Deus me revelou a graça na minha mente, no meu entendimento. Até uns 2 anos atrás eu estava com a mente cauterizada, engessada pela religião, né? Porque a gente quando vai dentro de uma igreja, né? E chegar lá, eles ensinam a lei de Moisés, né? Faz com que a gente siga a lei de Moisés, né? E eu passei um tempo ali seguindo aquelas normas, aquelas leis, né? Que eles aplicam dentro das igrejas, né? Porque igreja somos nós, vida, eu e você, né? Então, abençoado, eu tenho esse desejo de falar aos poucos que eu estou aprendendo, mas me perdoe alguns erros, algumas coisas, amém, abençoado? Estou crescendo assim na graça e no conhecimento, estou aprendendo, porque a graça é a academia, né, do Espírito, como eu já vi um pregador falar, né, essa frase é dele, né? A graça é a academia do Espírito, você vai subindo cada degrau, você vai aprendendo, né? E hoje tem muitos irmãos aí que pregam a graça, tem irmãos maravilhoso que prega a graça usadamente, né? O Espírito da graça, né? É perfeito na nossa vida, né? É o mesmo Espírito, mas cada um tem seu dom, tem seu entendimento. E quando a pessoa vai lendo, vai estudando, vai aprendendo conhecimento e vai aos poucos. Amém, abençoado? Eu quero só falar do que eu hoje sinto uma paz dentro de mim, porque a religião me colocava medo, pânico, né? Pavor, terror em mim, né? Porque se eu não tivesse lá debaixo da cobertura do pastor, dentro da igreja, né? Da chamada igreja, eu estava, né, em pecado, eu estava afastada de Deus, eu estava sem comunhão com Deus, eu não era filha de Deus, eu tinha que estar lá dentro daquele assalpão lá, né? Então, abençoado, Deus me revelou a graça, né? E o que eu vivia lá dentro, eu vejo que é muita mentira, é muito engano para os filhos de Deus. Tem muitos irmãos com a mente cauterizada, enganada. Então, eu abri este canal mais para isso. Amém, abençoado? Não quero levar muito tempo. Eu quero falar aqui hoje sobre as 70 semanas de Daniel. Porque muitos dos abençoados, né? Por aí, por onde eu ando nas ruas, o povo comenta, eu já escutei alguns, né? Porque tudo que está acontecendo hoje aqui no mundo, o povo, né? Sem conhecer, sem estudar, sem examinar a palavra do Senhor, quer levar tudo ao pé da letra, né? Quer trazer para os dias de hoje, futurizando as coisas como se fosse acontecer, né, abençoado? Então, irmão, não se preocupe, né? Descansa teu coração, né? Não, o mundo não vai acabar, não é a última semana de Daniel se cumprindo, porque já se cumpriu há muitos anos, há muito tempo, abençoado. Então, que os irmãos venham despertar, né? Deus é contigo, não te apavora. Deus é contigo, Ele é teu pai, Ele está cuidando de ti. É Ele que cuida de ti, você não precisa de estar fazendo campanha, barganha, ungindo envelope, foto, carteira, camisa, né? Cuecas, pelo amor de Deus. É tanta coisa que a gente vê dentro das chamadas igrejas, que parece mais um centro de macumba. Eu nunca fui no centro de macumba não, mas já ouvi falar como é que é. E dentro da chamada igreja onde eu estava era desse jeito. Levava foto para o altar, era um quadro de foto, era carteira de trabalho, era currículo, era camisa,
era fronha, era chave de carro, chave de casa, né? E os consagrados diácono, eu era uma, né? Diaconisa estava lá, e povo botava óleo, ficava com as mãos intercedendo, né? Os outros obreiros também, o líder da igreja, o pastor, a pastora, tudo ali orando pelas fotos, por aquele povo, pelas camisas, como coisa que Deus não conhecesse aquela pessoa da foto, como coisa que Deus não conhece cada um, porque Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Ele que nos escolheu, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então Ele conhece cada um. E antes da gente pensar em falar ou pedir qualquer coisa, Ele já sabe do nosso coração, do desejo do nosso coração, da nossa mente. Amém? Jesus andava mal os fariseus ali, né? Os discípulos e os fariseus, ele já sabia, ele já lia o pensamento, né? Que eles queriam acusar Jesus, né? E Jesus, sabendo do pensamento deles, entendeu, abençoado? Então, desperta do que dorme. Então, vamos ler aqui Daniel 9, abençoado, 24, que diz assim, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Então, abençoado, que a graça nos revela nesta palavra, né? Que essa profecia, que essa visão, né, que foi revelada a Daniel, né, profeta Daniel, essa visão ele viu, ele profetizou, e se você for ler 9, do 1 até o último capítulo, o último versículo, você vai entender e ver que isso aqui era para aquele povo judeu, né? Porque aqui deixa bem claro, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual é o povo de Daniel, abençoado? Não era o povo judeu, não era a cidade de Jerusalém. Quando fala aqui cidade santa, era a cidade de Jerusalém, que o ungido, né, o Senhor, né, vinha extinguir, né, dar fim à iniquidade, né, e trazer a justiça eterna. Amém, abençoado? Amém? Irmão, entenda uma coisa. As 70 semanas de Daniel já se cumpriu. Todas as profecias da Bíblia já se cumpriu, porque Jesus não falhou. Todos os profetas que profetizaram, e especialmente Jesus, né, no dia de suas carnes, ele, né, profetizava o que ele falava, e aconteceu, e cumpriu, porque ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir e cumpriu. Então, as 70 semanas de Daniel já se cumpriu. Não é o fim do mundo, não fique preocupado, porque não é o fim do mundo, é o fim dos tempos, tudo que está acontecendo. Não é não, abençoado. Sempre existiu guerra, sempre existiu tribulações, sempre existiu perseguições, sempre, desde que o mundo é mundo, né? Geração vai, geração vem, mas o mundo permanece para sempre. Eclesiastes fala, se eu não me engano, Eclesiastes 1:4, né? Então, abençoado, que vocês venham despertar e cair na real, porque quando fala aqui, né, 70 semanas estão determinadas, já foi determinada, já foi tudo, já se cumpriu, tudo já aconteceu, foi determinada sobre o teu povo, o povo de Daniel, o povo hebreu, o povo judeu daquela época, né? Foi para aquele povo, para aquela cidade de Jerusalém. E tudo se cumpriu. Amém? Porque se Jesus, se não tivesse abolido, né? Não tivesse extinguido ali, né, a iniquidade daquele povo, Jesus ainda estava vivo, ele não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado no terceiro dia, abençoado. Então ele veio para ungir
Ele veio, ele foi ungido. Ele foi o único ungido verdadeiramente do Deus Altíssimo, que habitou na terra, lá na terra dele, lá. Que ele veio para os dele, mas os deles rejeitaram. Amém, abençoado? Então, hoje, né, nós já nascemos perfeito pela obra consumada do Cristo ressuscitado. Ele veio abolir, ele aboliu na cruz, né? Ele acabou com aquela transgressão da lei daquele povo. Amém, abençoado? Porque transgressão era a desobediência da lei, era o pecado ali daquele povo. Eles sempre estavam transgredindo a lei de Moisés, que era o pecado. As 613 leis, né, que foi dada àquele povo. E era um povo rebelde, era um povo que não conseguia nunca, porque humanamente não era possível ninguém, né? Só o Cristo, né? Só o Cordeiro, né? Que disse: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mundo lá de Israel. Quando a Bíblia fala mundo, é mundo de Israel, abençoado. Então, vamos ler também, dá um pulinho aqui, uma passagem em Mateus 24, 15. Leia com atenção na sua Bíblia. Quando, pois, vive... Momento aí que vai passando um abençoado numa moto aí, que é uma benção, né? Então, abençoado, vamos ler aqui Mateus 24, 15, que diz assim: quando, pois, vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, abençoado, quando ouvir falar da desolação, da destruição, que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, leia para entender. Leia, não fique julgando o seu irmão, peça revelação a Deus, né? Leia com atenção, peça revelação a Deus. Se não entendeu, leia de novo. Leia Daniel 9, do capítulo 1, Daniel 9, né, versículo 1, até o último versículo. Você vai entender que aquilo ali foi para aquele povo de Israel. Tudo aconteceu, foi para aquele povo rebelde, né, um povo desobediente. Por isso, Jesus, né, julgou aquela nação, julgou aquele povo, que todo acontecimento, toda profecia foi para aquele povo de Israel, não é para nós, igreja do Senhor, amém? A igreja do novo pacto, nós, vida, que já depois da cruz nascemos já perfeito em Cristo. Então, Mateus 24, 34 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Amém, abençoado? Então Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração. Esta geração era aquela geração lá de Israel. Não está dizendo que era para nós. Amém, abençoado? Porque uma geração tem 40 anos, né? Uma geração tem 40 anos, geração vai, geração vem, mas o mundo permanece. Uma geração tem 40 anos, como é que todas aquelas pessoas que estavam ali, né, ia ver esse acontecimento, ia ver essas coisas acontecer, né? E essas pessoas ainda estão vivas há 2000 anos atrás, não tem condição, abençoando, humanamente, não tem condição dessas pessoas aqui, ó. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Amém, abençoado? Então, eles lá, aquela geração lá, aquele povo, né? Eles vivenciaram ali aquela desolação, aquela destruição. Amém, abençoado? Então, tudo se cumpriu ali. Amém? A destruição do templo no ano 70, a volta de Jesus, porque ele voltou. Se você estiver esperando ele voltar, se você estiver engolindo, né? Conversa, balela desses líderes religiosos aí que eles dizem que Jesus vai voltar, abre teu entendimento, vai ler a Bíblia, pede a revelação ao Espírito da Graça, e o Espírito da Graça, o Espírito do nosso Abba Pai, né? O Espírito do nosso Deus que habita dentro de nós, ele vai te revelar com certeza, mas para isso você tem que dar lugar, você tem que ler, né?
Porque até enquanto eu vivia com a mente cauterizada dentro da religião, só vendo coisa errada. Só vendo coisa errada. É um povo que se acha e faça isso, faça aquilo, dá uma de santo, mas eles não praticam. São os fariseus, sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Não adianta pular, saltear, falar em línguas, cuspir fogo, rodopiar. Eu via tudo isso. Pode operar milagres, porque é o espírito do engano, do erro ali, né? E se não tiver amor ao seu próximo, não tiver amor ao seu irmão, de nada adianta se não tiver amor pelo seu irmão. Aí dentro de uma chamada igreja, como é que um líder, uma líder, né, que se diz pastores, tem amor ao próximo, quando chegam lá pedindo, eles viram as costas? Amém, abençoado? Traição, né? Uns tomam marido do outro. Aqui aconteceu demais essas coisas, eu vejo, né? Casais de obreiros se separam, a irmã da igreja toma o marido da outra, né? O pastor se prostitui com a missionária, né? A pastora, né? Se prostitui com o irmão, com o pregador. Então, sei não, é uma falta de vergonha muito grande desse povo, em nome de Deus, né? É uma capa que eles usam por cima, né? Mas um dia a capa cai. Tá caindo, já caiu. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Tá lá dentro vendo, mas não se afasta, não sai. Sabe por quê? Porque deve favor, né, ao líder, deve favor ao pastor. É assim com a irmã do círculo de oração. Gosta de ter mérito, gosta de ter honra, gosta de ser elogiado, né? Então, os fariseus daquela época não gostavam de ser elogiado, queria se sentar nas melhores cadeiras, né? Apoio abençoado é desse jeito hoje que funciona. Eu digo porque eu vivia isso e vi. Quando Deus abriu a minha mente, abençoado, eu assistindo os pregadores da graça aí, que tem tantos pregadores. Depois eu vou fazer um vídeo dando os nomes dos canais para vocês assistirem. Porque é uma bênção e Deus vai abrir a tua mente. Então sai deste engano. Então, abençoado, que os irmãos venham entender, eu quero ler aqui só para encerrar. Amém, abençoado? Lucas, só para encerrar. Lucas 21, versículo 20 em diante. Amém, abençoado? Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, que estiverem no meio da cidade, saia. E os que estiverem nos campos, não entre pela cidade, né? Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas estas coisas que estão escritas. Mas as das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Então, abençoado, em Daniel 9, 24, diz, né, sobre este povo, né, que ia acontecer, né, as 70 semanas, né, estava determinada contra este povo, sobre este povo. E aqui Jesus disse a mesma coisa, né? Que o versículo 23 diz: mas as das grávidas que caírem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Jesus falou sobre este povo e Daniel também falou sobre este povo, povo de Israel, aquela nação de Israel, né? Porque se tiverem né, na cidade, na Judéia, né? Fala bem claro aqui na Judéia, fuja para os montes. O que adianta você fugir para o monte se o mundo ia acabar? Se fosse a volta de Jesus, o que adiantaria você? Fuja para o monte, né? Quem tiver na cidade, quem tiver fora da cidade no campo, não entre nela, não entre na cidade. Porque o acontecimento era lá na cidade de Jerusalém. Então quem estiver no campo não entre. Ai das grávidas, por quê? As grávidas que criam, estava
que tinha bebezinho, porque diz que houve, a fome foi tão grande, se você pesquisar e for estudar isso aí, que as grávidas, né, estavam comendo seus próprios filhos, estavam comendo, se alimentando seus bebês de fome, que não tinham o que comer. A desolação, a destruição foi tão grande naquela época, que as grávidas estavam comendo seus filhos, por isso que dizem, ai, das grávidas. Mas os futuristas dizem, ai, cuidado das grávidas, porque isso, porque aquilo, porque vão sofrer. Gente, não é com a gente, não é com nós. Amém, abençoado? Então desperta do que dorme. Aquele acontecimento foi para o povo de Israel, não é para nós. Jesus voltou, Jesus já voltou, Jesus já fez tudo que tinha de fazer. Eu quero ler aqui só mais um capítulozinho aqui para encerrar, bem ligeiro. Amém, abençoado? Para não estender muito o vídeo, que eu não gosto de fazer vídeo longo não, só pequenininho mesmo. Amém, abençoado? Porque eu não tenho tempo de me aprofundar, de estudar muito, então eu quero falar poucas coisas, poucos versículos, alguma coisa que Deus vai revelando na minha mente. Então eu quero só ler Apocalipse 1, verso 7, que diz assim, olhem, estou lendo na tradução linguagem de hoje. Olhem, ele vem com as nuvens e todo o verão, até mesmo que o atravessaram com a lança. Amém, abençoado? Então, todo olho verá, até mesmo os que trapassaram a lança nele. Quem foi os que trapassaram a lança em Jesus? Os soldados romanos. Todo olho viu lá na cidade de Jerusalém. Foi lá, aquele povo lá que viu. Até os próprios soldados. Jesus, né, não mente quando ele disse que não passará esta geração. João, apóstolo João, discípulo amado de Jesus, ele também não mentiu. Ele foi o último que testificou todas as coisas. Amém, abençoado? Porque se Jesus não voltou, aonde está o apóstolo João? Se Jesus não voltou. Que João 21, versículo 20, diz assim, então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele perguntando, Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu, se eu quero que ele viva até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Né? Venha comigo. Em outra tradução diz, segue-me tu. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Este é o discípulo que falou todas estas coisas e a escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Então Jesus mesmo disse aos discípulos, e nós sabemos o que ele disse é verdade. João não mentiu, Jesus não é mentiroso. Então Pedro replicou ali, né, Senhor, e este que vem atrás de tu, este que está te seguindo, Jesus disse, que te importa, Pedro? Que eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa que eu quero que ele fique, né, até que eu volte, né? Então, é isto aí. Jesus, se ele não veio, onde é que está o apóstolo João? Onde é que estão os outros discípulos? Abençoado, desperta. Jesus já voltou do ano 70. Amém? Hoje estamos perfeitos, né? Ele veio para julgar aquela nação, né? Aquele povo de Israel. Porque quando a Bíblia fala vindo das nuvens, significa juízo final, né? Juízo final foi para aquele povo. Vindo das nuvens significa juízo final. Fogo eterno significa foi o juízo de Deus para aquele povo. Não é que Jesus vai vir numa nuvem, que nem os futuristas dizem, que nem os líderes religiosos dizem que Jesus vai vir numa nuvem. Não. Isso aí era palavra simbólica, porque os judeus falavam simbolicamente. Porque Sodoma e Gomorra foi destruído no fogo eterno. O fogo está lá queimando até hoje? Não, é símbolo.
Simbologia, fogo eterno, não é que você vai... Ah, Jesus vai vir acabar com o mundo, Jesus vai voltar e vai destruir tudo, vai pegar fogo, vai se acabar. Não, abençoado. Então desperta, abre teu entendimento, né? Eu continuo a perguntar, meu irmão abençoado, se Jesus não voltou, onde é que está o apóstolo João? Que ele disse, que te importa que eu quero que ele fique até que eu volte, até que eu venha, né? E João, né, já morreu, né? Abençoado, o apóstolo João não está vivo, né? Esperando Jesus. Amém, abençoado? Então, que os irmãos venham meditar, né? Venham abrir os olhos. Porque tá aqui, ó, João morreu de morte natural aos 94 anos, em Éfeso, no ano 130 BC, logo depois do acontecimento, né, do ano 70 ali da volta de Jesus, quando, né, aconteceu aquela devastação ali em Jerusalém, né, que acontece que o Império Romano atearam fogo lá naquela destruição, o Império Romano invadiu lá, o general Tito invadiu, atearam fogo lá em Jerusalém, né, então, aquilo ali, né, na volta de Jesus, no ano 70, da destruição do templo, né? Foi no ano 70. E no ano 103, né? Foi que o apóstolo João morreu, o discípulo amado de Jesus, né? Morreu com 94 anos de morte natural. E ele foi o último dos discípulos abençoado, né? O discípulo amado de Jesus. E Jesus disse, que te importa que eu quero que ele fique até que eu venha. Então, se João está vivo ainda, Jesus mentiu? Jesus não mentiu, Jesus não mente. O que está faltando é você ler a Bíblia, né? Com mais atenção, respeitar os verbos, o contexto, a época, para quem foi escrito, para quem não foi. Amém, abençoado? Hoje estamos no novo pacto, nova aliança, na dispensação da graça do Cristo ressuscitado, porque ele morreu e ressuscitou. Amém? E ele habita dentro de mim e de você. Hoje somos a igreja de Cristo. Nós já temos um esposo, já estamos casados com ele. Nós somos perfeitos. Amém? Somos a igreja sem mancha, sem mácula, sem culpa alguma, porque nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus. Romanos 8, primeiro, de nenhuma condenação. Nenhuma. Quando diz nenhum, é nenhuma. Leia Romanos 8:1, não tem nenhuma condenação para quem está em Cristo. Amém? Porque depois da cruz, né? Morte de cruz, quando ele diz tetelestai, está tudo consumado, nós que nascemos depois da cruz, já nascemos, né, com a obra consumada, já nascemos perfeito em Cristo. Então, o teu espírito é perfeito. Não precisa você estar pagando um preço. A salvação é um dom gratuito dado por Deus, né? Efésios 2:8. Para que ninguém venha se gloriar. Não é sua honra, não é glória sua, é glória do papai. Foi ele que te escolheu. Efésios 1:4 e 5. Ele te escolheu, ele te elegeu antes da fundação do mundo. Abençoado, você é um com ele, em espírito você é perfeito. Na carne nós somos até falhos, né? Mas em espírito somos perfeitos. E eu louvo a Deus por ele ter aberto a minha mente e meu entendimento, ter tirado eu do engano. E eu creio, abençoado, que através dessa palavra, né? Não sou dona da verdade, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra nos revela. Amém? Agora, quando você for ler, tira o véu de Moisés. Tira o véu. Tira a venda dos olhos, né? Tira a venda, peça a Deus para tirar essa venda. Amém? Graça e paz. Melhor dia, eleito, eleita. Se gostou, se inscreva, curta, compartilhe. Amém? Se não gostou, não assista, não curta, não compartilhe. Aí é seu critério, né? Porque o que você pensa, né? A sua opinião não vai interferir no meu entendimento hoje, não vai interferir em nada. O que você pensa, a sua opinião, não vai interferir no meu entendimento que eu tenho hoje do Espírito da Graça, amém? Você vive a sua vida, eu vivo a minha vida que segue e a sua também, amém, abençoados? Graça e paz, fica com todos, amos, amém?